Livros espelho, gente. O que são livros espelho? São aquelas histórias que, de alguma maneira, se parecem com a sua. Seja no gênero do seu livro, na temática do seu livro, no tipo de protagonista do seu livro, o gênero desse protagonista, a sexualidade dele, a raça, a idade, etc. Ou em elementos únicos que a sua história tenha, tá? Que aquela história tenha que se pareçam com a sua. Entendeu? Eu vou explicar melhor sobre isso. Mas um detalhe. O livro espelho, ele não precisa ter todas as características do seu livro. Que seria até um pouco preocupante, né? Imagina só um livro que é igual ao seu. Deus que me livre, né, gente? Vamos conversar aqui. Vocês não vão encontrar. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem, inclusive alunos meus. Na hora de escolher livros espelho, eles tentam encontrar livros que se parecem em tudo com o deles. Então, o livro precisa ser do mesmo gênero, então o livro precisa ser uma fantasia, ele precisa ter protagonismo sáfico, por exemplo, que tenha protagonismo sáfico, que tenha fadas. Isso não vai acontecer. Muito dificilmente isso vai acontecer. Isso pode acontecer, por exemplo, em gêneros mais populares, em histórias que você escreve uma história mais popular e tudo mais, mas ainda assim é muito difícil você encontrar. O ideal para vocês montarem um livro espelho é que você separe o seu livro em algumas características e busque por referências que se encaixem nessas categorias. Essas categorias podem ser o tipo de protagonista do seu livro. Então, por exemplo, o seu livro é um livro que tem um protagonismo feminino muito forte. Isso é realmente algo de destaque do seu livro. Então, você coloca lá, protagonistas fortes. E aí você procura livros que sejam conhecidos por terem protagonistas femininas fortes, que sejam referência em serem livros com protagonismo feminino forte, de preferência dentro do seu gênero literário. Então, por exemplo, você escreve uma fantasia com protagonismo feminino forte. Então, você procura outros livros de fantasia que tenham um protagonismo feminino forte, por exemplo. Essas categorias também podem ser um tropo forte do seu livro. É um enemies to lovers. É um inimigos para casalzinho. Você vai lá e você procura os livros mais conhecidos e que estão em alta, que são uma referência por serem enemies to lovers. Você pode trazer, por exemplo, o Found Family, né? O meu livro, inclusive, tem, que é a família encontrada, que é aquele tropo onde você encontra um grupo de amigos que são como a sua família. Que falam, normalmente são livros que abordam uma amizade muito forte. Livros LGBT, por exemplo, tem muito essa característica. Então, é um tropo forte no seu livro? Procure outros livros de Found Family, por exemplo. Você pode também categorizar pelo subgênero do seu livro. Então, além de ser uma fantasia, o subgênero do seu livro, por exemplo, ele é uma fantasia sobrenatural com vampiro. Quais são os livros que são referência em fantasia sobrenatural com vampiro? Não é só fantasia, é mais específico, percebe? É um subgênero. Fantasia sobrenatural com vampiros. E aí você consegue definir melhor ali livros espelho que também sejam fantasia sobrenatural com vampiro. Uma característica marcante do seu livro. Normalmente as características marcantes giram em torno de tropo, giram em torno de tipo de protagonismo, mas pode ser outra coisa. O seu livro tem uma característica forte, marcante, que ele é uma grande história de amor. Não sei. É uma grande história de amor que atravessa o tempo. Uma característica muito forte, marcante do seu livro. Você pode procurar outros livros que sejam também sobre grandes histórias de amor que atravessam o tempo. Ou, meu livro é um livro que faz as pessoas chorarem. Isso não é necessariamente um tropo, isso não é necessariamente um gênero, mas é um livro emocionante. Você pode procurar livros que também sejam conhecidos por serem livros emocionantes. Meu livro é um livro divertido, uma característica muito forte no meu livro. Você pode procurar por livros que sejam divertidos também e sejam referências conhecidos por serem livros divertidos. Antes de escolher o livro espelho, gente, você precisa fazer uma reflexão sobre o seu livro. Você precisa olhar com profundidade para dentro do seu livro, para o que o seu livro tem, para o que o seu livro tem de destaque. O que você destacaria no seu livro? Se você fosse criar um post, 5 motivos para ler o seu livro, o que você colocaria? Você pega esses 5 motivos para ler do seu livro e procura outros livros que tenham essas características.
e aí vocês vão encontrar livros espelho. Mas é muito importante aqui sobre livros espelho, é que o ideal, gente, ideal, é que eles sejam livros mais conhecidos. Livros que sejam best-sellers, ou atuais, ou que foram grandes best-sellers, livros que são long-sellers, ou seja, aqueles livros que já estão quase que clássicos, que vendem há muito tempo. Ou autores que já sejam famosos. Você pegar livros do Stephen King, por exemplo, outro autor famoso aí, George Martin, Andy Thomas, Colin Hoover, né? Então, pegar livros que sejam conhecidos. Por quê? Isso pode te ajudar a entender melhor qual é o seu público e quais são as demandas do seu público. E é muito mais fácil você encontrar gente falando sobre esses livros, conteúdo sobre esses livros, se eles são livros mais famosos, livros best-sellers, ou, enfim, livros já consolidados. Ah, mas tem um detalhe. Por que eu quero que vocês escolham esses livros, gente? Porque pensar em livros espelho ajuda muito na hora de definir tudo sobre o seu livro, sobre a parte de marketing do seu livro, tá? Não é sobre, deixar sempre isso aqui bem explicado, não é sobre escrever o seu livro, isso aqui não é sobre escrita, é sobre marketing. Não é sobre você ver o que está vendendo e você vir e colocar no seu livro. Você vê que está vendendo um certo determinado tipo de plot, de tropo, de enredo, e escrever o seu livro. Não é sobre isso. Isso aí da sua escolha para lá. Agora, sobre vender o seu livro, tá bom? É sobre isso. E isso ajuda em todas as etapas da questão do marketing do seu livro.